ao vivo, aqui diretamente do Espaço Devi, conforme anunciado, para mais uma live da nossa Jornada Despertar. E hoje temos o prazer de receber mais uma vez a Fernanda Ben, do Instituto Fernanda Ben, para o assunto de toxinas e metais tóxicos. Saiba como evitá-los. Então, chegando a Fernanda. Boa noite. Olá, Aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda aqui a Santa Cruz do Sul, Fernanda Ben. É um prazer. Porque, então, hoje nós deixamos combinado, né, na nossa última live, que teríamos o assunto aí que tu tem muito domínio, tem conhecimento aí para estar nos informando todo o nosso público aí, ao qual eu já vou agradecer muito pela parceria, pela estar aí presente hoje com a gente, deixando de estar em outro lugar para estar aqui, né, Fernanda? Com tantas coisas, né, com tantas opções. Virtual, né? A gente está com bastante... todo mundo tem bastante demanda e... Inclusive, quero dizer também que hoje, 29 de outubro, quase finalizando aí o nosso mês, e nós viemos com uma jornada despertar, que é a cópia do que nós fizemos sempre presencial aqui no espaço, né? Justamente para trazer assuntos de interesse e que agreguem no sentido de conhecimento, de informações na área da saúde, qualidade de vida, autoconhecimento, né? E hoje nós estamos encerrando com a tua palestra aqui, com a tua presença, com a tua aula, a Jornada Despertar virtual. Porém, iniciando um novo projeto agora, a partir do mês de novembro, também ao vivo, no Devi, mas com um teor um pouquinho diferente, sempre nos conectando e trazendo informações, só que com dicas também num formato um pouquinho diferente, mas não abandonando esse formato virtual que faz bem, né? E que está aí para também nos ajudar nesses momentos. Então, daí vocês nos acompanhem que sempre traremos notícias boas. Fernanda, então hoje nós vamos falar sobre as toxinas, né? E os metais tóxicos, como evitar ou como também reconhecer, poderia dizer, né? Sim. É um tema super interessante, na minha opinião, é o primeiro tema, né? É o primeiro fator que deve ser olhado por qualquer profissional da área da saúde. Então, se você é um terapeuta, se você é médico, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, o primeiro fator que ele deveria olhar, seria a questão dos metais tóxicos, das toxinas, porque essas toxinas, elas comprometem o terreno biológico. Então, a partir das toxinas que surgem inúmeras doenças e patologias, e elas estão em toda parte, né? E para nossa felicidade, a gente consegue tratar, né, essas toxinas de uma maneira simples, e todos os profissionais da saúde conseguem ter uma abordagem terapêutica eficaz para toxinas, conseguem ter essa abordagem e proporcionar isso ao paciente, porque a terapêutica, ela se dá a partir de procedimentos, de técnicas, de produtos naturais. Então, livres, por exemplo, de uma prescrição, né? Então, isso é uma vantagem muito grande, porque, por exemplo, são vários os meios que a gente pode usar contra essas toxinas.
que vão desde uma tintura de coentro, uma água de quiabo, uma alimentação que favoreça o sistema hepático, a zeólita, né, que seria, que a gente ia falar bastante de zeólita hoje, que é um mineral que absorve essas toxinas, o carvão vegetal, aí a gente tem tecnologias que ajudam também, que tratam, né, eliminam essas toxinas, que é o hidrovitalis, o PC-Zapper, o RPD, então uma boa água, os frequenciais, então são inúmeras abordagens que podem ser usadas com eficácia e que podem ser usadas por qualquer profissional da saúde e até mesmo pelo próprio paciente. Ele pode buscar, né, e buscar na internet e já começar o seu tratamento, né, mesmo que parcial, sozinho, né? Tu diz assim, buscar informações. Isso, Buscar porque informações daquilo que ele pode estar usando. já ir implementando na vida dele. Ou assistir a live com a Fernanda Ben, gravar. Então, assim, ó, eu acredito que as coisas, né, tudo vem... se você acompanha, por exemplo, a frequência de Schumann, que é a frequência natural do planeta, o certo seria 7,83 Hz. A gente já tem picos de 180. Então, está altíssima essa frequência, né? Então, o que está acontecendo? Tudo está acontecendo muito acelerado. Por exemplo, há 30 anos atrás, não, deixa eu pensar. Há 20 anos atrás, quando surgiu o telefone celular, né? Essa questão da telefonia. Então, demorou anos para mudar daquele telefone que você girava, lembra? Sim. Aquele que você colocava o dedinho e girava. Levou tempo até haver essa transição, né? Levou um tempo para mudar daquele primeiro modelo de telefone para um modelo celular. Aí veio o primeiro modelo celular. Aí foram alguns anos para ter um segundo modelo. E tudo era muito mais pausado e mais lento. Então agora, por exemplo, em poucos anos atrás, a gente já veio o celular, já veio o iPad, já veio todas, né, todas essas tecnologias. Por exemplo, há uns anos atrás era possível fazer ligação. Hoje você tem um computador no seu celular, é possível fazer uma chamada de vídeo, é possível fazer conferências por celular. Ou seja, está tudo muito mais acelerado. Então isso é exponencial, esse avanço. Então, imagina só o que está por vir, né? Então, a gente até foi numa palestra, não era uma palestra, foi um evento da IBM, há uns 2 anos e meio atrás, e lá a gente viu muito sobre inteligência artificial, já tinha trabalhos de médicos, de alguns outros profissionais, fazendo impressão de órgãos, eles já faziam impressão de orelha, impressão de nariz, né? Já fazem essas impressões, e eles tinham uma perspectiva de que em 5 anos, ou seja, daqui a 2 anos e meio, seria totalmente diferente a medicina e a área do direito, pela implementação que vem muito forte da inteligência artificial. Então, a tendência é que as máquinas, né, então que o avanço da tecnologia comece a agir dentro da área da saúde. Então, a tecnologia, essas ferramentas de inteligência artificial, com muito mais facilidade do que um humano, vão identificar as patologias, o que está acontecendo com o paciente. E muito menos suscetível ao erro. E aí, como o meu marido, que ele é especialista nisso, ele fala, né? A máquina, depois que ela aprende, ela não erra. Agora, a gente está suscetível ao erro, né? Tem toda a questão das emoções, enfim. Então, e quando uma máquina aprende, por exemplo, um ser humano aprende, e ele precisa ensinar, ele consegue ensinar um outro ser humano, né? Tem toda uma latência de tempo. Quando uma máquina aprende, você coloca um pendrive, copia o arquivo e replica em inúmeras placas instantaneamente, né?
Então, o aprendizado ele é muito mais rápido. Então, a gente está mudando o caminho. E a gente não sabe o que vai surgir. A gente sabe que vai vir a implementação da tecnologia dentro da saúde vai ser cada vez mais rápida e cada vez mais forte. Hoje, o meu marido fala também, né, sobre isso, sobre o Google. Ele sabe mais do que você, seu Facebook, seu Instagram, do que, às vezes, você mesmo, né? Então, eles fazem essas capturas de dados, de perfil, aí quando você clica ali, Fernanda, veja o que você vai ser daqui a um ano. Normalmente eles acertam. E é um mecanismo de inteligência artificial, que analisa o seu perfil de publicações, enfim, e tem aqueles dados. Isso vai se aplicar, né, dentro da área da saúde. Então, eu acredito que com tudo isso que vem acontecendo, vem uma tendência muito grande, e essa disponibilidade da informação que, por exemplo, há 2 anos atrás, lá na fazenda dos meus pais, na cidade que os meus pais, que são gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, tinha 2G. Sim. A internet era horrível. E agora... já dessa evolução aí para o 5G, como é que fica? Isso é meio... É bom e é ruim. Sequência agora. Fala a sequência, tu estás começando aí no 2G. Isso, então, o que acontece? Há 2 anos atrás eles tinham 2Gs. Agora, todas as pessoas, até da área rural, perto da fazenda, já têm seu celular com internet, ou seja, a informação se espalhou, né? E com o Facebook, o Instagram, enfim, está cada vez mais disponível, o que não era assim. Antes, para você ter um conhecimento sobre saúde, você tinha que ter uma consulta médica. Aí você marcava uma consulta e na consulta, em muito pouco tempo de consulta, normalmente ali 15 minutos, era onde o paciente adquiria informação sobre a saúde dele. Então agora é diferente. Então quando ele está sentindo algum sintoma, ele já coloca no Google e vem inúmeras informações. E riquíssimas. Então é bem comum de quando do paciente, às vezes do profissional receber um paciente e esse paciente saber mais do problema dele do que o próprio profissional, de tanto que aquele paciente, o problema é dele, e aí ele vai pesquisar tudo sobre aquilo, né? Então isso tudo mudou, então isso exige do profissional da saúde estar cada vez mais se capacitando. Aquele que não está se capacitando, ele com certeza ele já está ficando para trás e vai ficar para trás cada vez mais rápido, porque o paciente teve acesso a por exemplo, o paciente está ali com dor de cabeça, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça que insiste. Aí o paciente vai lá e coloca causas da dor de cabeça no Google, a pessoa em si, né? Aí ela vai lá no Google e lê que pode ser um problema de mordida, tá? E que a mordida errada pode gerar problemas de coluna e também dores de cabeça. Aí mostra ali as fotos e o paciente se identifica com aquilo ali. Olha, isso faz sentido o que esse artigo, o que essa pessoa está falando nesse vídeo, né? Ele olha um outro comentário ali. Alimentos que fazem, tóxicos, alimentos com excesso de gordura, tal, podem causar uma congestão hepática e um dos reflexos dessa congestão hepática são dores de cabeça, cansaço no corpo, gases e uma indigestão. O paciente, olha, eu tenho esses sintomas. Indigestão, gases, também dor de cabeça. Pode ser esse alimento que eu estou ingerindo. Aí ele pode ir lá no médico com dor de cabeça e o médico passa, vou te passar um analgésico. E não fala nada a respeito do dente ou a respeito da alimentação. Da intoxicação. Isso, só que esse paciente leu. Esse paciente ele não vai voltar desse profissional, porque ele sabe, ele já começou a criar, ele vai ficar com aquela dúvida, e se for o meu dente, eu só vou ficar tomando remédio para dor? E se for, olha, eu já percebi que quando eu ingiro tal alimento eu sinto isso, né? Então, o autoconhecimento começa a despertar. O autoconhecimento, então,
capacidade de se analisar, de se ouvir, né? De se Isso mesmo, só que conhecer, precisou de um despertar. informações junto. Então, precisa desse despertar. Então, ele olhou lá na internet, ele viu causas de dor de cabeça, ele viu que aquilo fez sentido. Ele começou a se perceber. Se ele for num profissional que só passar um analgésico ou um anti-inflamatório para ele, ele não vai ficar contente, porque o íntimo dele vai começar a cutucar, a consciência dele vai começar a cutucar. Eu tô achando que eu estou tomando esse remédio, mas eu estou achando que aquele alimento está me fazendo mal. Agora, ou seja, esse profissional ele está perdendo cada vez mais espaço, porque infelizmente as nossas universidades, elas, principalmente da área da saúde, elas nos tendem a nos doutrinar a trabalhar com produtos farmacêuticos. Então, por exemplo, eu sou farmacêutica e na minha faculdade, eu entrei lá na faculdade com 16, 17 anos, né? Então uma criança, né? E lá aquilo começa a brilhar seus olhos e você começa a entender o mecanismo de ação daqueles medicamentos. E é como um medicamento tratador de uma pessoa cessa uma hemorragia, um antibiótico contra uma bactéria. E a gente fica encantado com aquilo. Então a gente sai da faculdade com uma dor. A gente foi estudando 5 anos aquilo ali, com uma tendência de quando uma pessoa tem aqueles sintomas, qual que é a nossa tendência? Falar dos antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico, que foi o que a gente mais aprendeu dentro do curso de farmácia. O profissional, o médico, por exemplo, ele fica lá anos, ele começa estudando muita fisiologia, anatomia, ele entende todo aquele mecanismo, depois ele vai para as áreas mais especializadas, onde ele começa a aprender a ferramentas terapêuticas para tratar toda aquela base que ele entende de fisiologia. Só que começa a aprender essas ferramentas que são ensinadas na faculdade estão muito vinculadas a produtos farmacêuticos. Então ele começa a aprender a tratar hipotireoidismo com o que a indústria farmacêutica oferece, que é o Eutirox, que são esses medicamentos. Ele começa a tratar, por exemplo, dores reumáticas, o paciente está com uma artrite, com corticoides, anti-inflamatórios, medicamentos para cessar aquela dor, para inibir o sistema imunológico. Então, um outro profissional que tem lá, por exemplo, depressão, ele é doutrinado a aprender a tratar uma depressão com antidepressivos. Eles usam um bloqueador, inibe a recaptação da serotonina e aumenta a serotonina. Mas eles não são induzidos a buscar a causa. Por que aquela serotonina está baixa? Né? O porquê que aquelas inflamações as articulações estão inflamadas? Qual seria a causa disso? Seria dessa acidose metabólica? Seria intoxicação? Seria parasitose? Então, essas doutrinas vêm das escolas que formam os profissionais da área da saúde, né? Só que isso agora, então, isso vem Então, esse profissional... Pode falar. Está vindo uma abertura, né? Está vindo. Então, a informação para o paciente vinha desses profissionais, dessas consultas profissionais, né? Que foram doutrinadas e a gente aprendeu isso. Só que... Essa cultura. Só que é graças a pessoas que não se conformam com isso, que estudiosos, que buscaram entender as causas, né? Que se aprofundam... digamos que sozinhos, guerreiros, né? Porque sem financiamento nenhum, por exemplo, uma Uda Clark, ninguém patrocinou o trabalho dela e ela passou uma vida estudando as relações dos parasitas com inúmeras doenças, com câncer, com artrite, com artrose, com depressão. Quem que patrocinou isso? Ninguém patrocinou ela. E ela passou a vida desenvolvendo esse trabalho e ela compartilhou esse trabalho. E aí algumas pessoas têm acesso ao trabalho dela e começam a compartilhar. Herança, né? Hoje é uma herança. Grande herança a terapia Uda Clark. Ou por exemplo... Muito pouco difundida ainda, muito pouco. Eu mesma tive conhecimento nas aulas do professor Marco Marcondes, da Fisioquantic, né, no curso dos florais. E aí comecei a pesquisar um pouco mais e conversar com vários profissionais. Não tem conhecimento. Não tem. Só que agora, por exemplo, aqui a gente já falou da doutora Uda Clark.
Então, se uma pessoa já for buscar e entender isso, essa uma pessoa vai falar e aí começa uma corrente, aquilo começa a se disseminar. Isso acontece graças à tecnologia, que há um ano atrás não estava, há um ano atrás não era desse jeito. Até a própria pandemia ajudou isso, porque as pessoas estão... A pandemia ajudou, Fernanda, a gente estar aqui, por exemplo, aqui no Sim, micro, aqui que nós temos o Espaço Devi, que é voltado à promoção da saúde, do bem-estar. Nós vimos aí uma oportunidade de a gente estar buscando essas informações. O que a gente não sabe, os nossos profissionais aqui para passar, nós buscamos claro. nos conectar com quem sabe. E Porque está tão assim a gente vai estar simples, somando, né? está tão Então, simples, é né? poucas pessoas que nos acompanham muitas vezes. Se a gente fosse ver pelo número de pessoas, pensar, mas a gente vai fazendo um trabalho. Mas eu penso assim, se uma Uhum. pessoa se tocou com aquela informação, se foi útil para uma ou duas pessoas, já está bom, porque essa uma pode multiplicar para É, mais 10, para mais quantas, né? Então é por aí, às vezes não é o número também, é a não, importância não, 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 de não, com estar certeza informando não. corretamente, Eu de acho que a estar gente não pode, discutindo assuntos que possam nos trazer, nos acrescentar, né, em todos os sentidos. a gente não pode perder a oportunidade de compartilhar, porque compartilhar é receber, né? Então, quando eu É, até falei isso hoje, quando você compartilha com a mão aberta, e é a mesma mão e que a está mesma aberta mão para dar, recebe, tá para receber. Só que é receber. exponencial o que você recebe. Então, eu não perco uma oportunidade de compartilhar aquilo que veio de graça para mim, que é o conhecimento, né? Porque o conhecimento está no cosmos, ele está no campo mórfico. Isso veio, então, se eu tiver a oportunidade, toda oportunidade que eu tenho de compartilhar, eu compartilho. E isso, né? Porque eu sei que estou recebendo. Aí Isso a gente vem. diz assim, ouço dizer, mas tu tá falando, a pessoa não está preparada para isso, mas eu penso, a pessoa estar ou não preparada não é problema meu, não é? É, Eu vou contribuir para que ela se prepare, porque muitas vezes as pessoas ouvem uma, duas, três vezes, não se tocam, não buscam, não está aberto, não está, digamos assim, com os receptores, né? Abertos para essa informação. Mas daqui, de repente, ouvindo terceira, quarta, chega a determinado momento que se abriu. E a partir dali se gera o conhecimento e a poder também ela está transmitindo, né? E tanta coisa que tem embaixo desse céu aí para a gente saber. Como tu isso. falou antes, é tanta coisa que está vindo por aí com as tecnologias, com essa oportunidade de estar se conectando. É, Não tem mais fronteiras hoje, né? Não não, temos não mais tem. fronteiras. Inclusive, tem um menino do Rio Grande do Sul que ele estava fazendo um trabalho com pedras, com meteoritos, e estudando essa ação anti-oncológica. Essa é uma questão super diferente. Ele se conectou com o meu marido, então foi do nada. Ele achou meu marido, ele sentiu que poderia fazer um trabalho, ou o meu marido testar a ação dessas pedras, né? São de meteoritos, e aí, Fernanda, pode falar. te interromper, mas é importante porque tu já falou 3 vezes aí no teu marido. Para quem não conhece, quem está assistindo agora e não conhece, então apresenta aí, fala só da área do teu marido, por que que tu está falando que fica meio vago para quem não conhece, né? Tá, entendi. Tá certo, né? O meu marido, ele é engenheiro e ele desenvolve tecnologias para a área da saúde. E ele é um pesquisador, então a gente trabalha com, por exemplo, com espectrofotometria. Então, ele tem uma empresa que é a Nova Ciência, que desenvolve tecnologias Isso. voltadas à saúde. E ele tem essa empresa há 20 anos. Então, por exemplo, Parabéns para ele, que é um estudioso, um buscador, um inteligentíssimo e de botões ali, de entender de ele todas essas é, informações ele da é, né? tecnologia. Não é para qualquer um, ele é iluminado. E ele, né, trazer, né, ele consegue conectar que é tudo tão exato, né, e conseguir traduzir isso que é tão complexo com uma linguagem simples é um grande trabalho que ele faz. Então, por exemplo, a gente tem um espectrofotômetro, que é uma máquina que consegue analisar o que tem dentro daquela amostra, quais frequências tem, quais compostos tem, por exemplo, dentro dessa pedra.
ok? E a gente tem outras tecnologias que eu consigo extrair essa informação dessa pedra e ver se ela é benéfica ou maléfica, por exemplo, para uma célula cancerígena. Ou se ela é benéfica para o meu fígado, para o meu rim, é esse trabalho, entendeu? Então as pessoas acabam, às vezes, vendo ele na internet, se comunicando, e aí isso vem muito aprendizado, porque o que a gente recebe de produto, testa esse produto, conheça esse produto, e a gente acaba, nossa, tendo acesso a muita informação. Então, às vezes, esses tempinhos, eu veio uma médica, que era uma aluna da pós-graduação, que a gente tem uma pós-graduação em tecnologia biofísica, veio lá do Pará, uma médica ginecologista, e ela tratou inúmeros casos de problemas, tipo candidíase, esses de desordens dos órgãos reprodutores, principalmente da mulher, né? E ela lá, eles fazem até bem artesanal, é um óvulo com copaíba, né, e alguns óleos ali, que é fantástico. Ou seja, eu aprendi lá ela trouxe para a gente avaliar, e é um produto super maravilhoso. Então a gente acaba aprendendo. Então aí às vezes o próprio paciente, quando atende algum paciente ou outro, né, que eu não atendo mais como eu atendia, então eles trazem aquilo que, Fernanda, olha só, me falaram que isso é bom. Por exemplo, o Crajiru, quando o meu marido, né, ele foi um paciente oncológico e já se curou, já se recuperou, sem químio, sem rádio, né, está ótimo. Isso há um tempinho, já há anos. E Isso aí tu nessa tá falando época, sem químio, sem rádio, com a natureza, então, com a isso, tecnologia sim, e com... foi uma série de situações, né? A doença é multifatorial e a terapêutica também é multifatorial, né? Então foram vários fatores que levaram a desenvolver um câncer, né? E são vários fatores que vão fazer com que o corpo consiga regredir dessa doença. Então, ele mudou a alimentação, ele fazia frequência para parasitas, ele fazia desintoxicação, ele fazia frequência para desbloqueios emocionais, ele fazia frequência para o próprio tumor, ele fazia enema de café, tomava alguns suplementos, são vários fatores que levaram ele a se curar. Então, assim como eu falei, a doença é multifatorial e a terapêutica também é. Então, nessa Mas época foi muito o que ainda boa. precisa ser... só voltando um pouquinho, Fernanda, porque é importante. Tu fala da doença multifatorial e também o tratamento. Então, ainda tem uma barreira aí com relação aos pacientes terem esse entendimento, muitas vezes, desse conjunto, desse todo, né? É Do assim, ó. entendimento desse todo, porque para poder... Não, mas eu vou fazer assim o protocolo por parte, né? Isso Por aqui tá exemplo, bom, só isso aqui tá bom. Então, não esse dá. é um fator muito importante. Depende da doença. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma patologia mais leve, que não é tão agressiva quanto um câncer, então, por exemplo, a gente tem contato por exemplo, a gente tem muito estresse, a gente ingere alimentos com agrotóxicos, né? A gente tá em contato com o 5G, com radiações. O que mais? Todos nós temos vários Água, problemas aí com relações assim emocionais, né? Às vezes coisas mal resolvidas que a gente perde energia. Então, a gente perde energia com situações mal resolvidas, às vezes com familiares, trabalho, com estresse, a gente perde energia, né? Isso desgasta o nosso corpo, nosso cortisol. A gente tem contato com agrotóxico que baixa a nossa imunidade, que prejudica a nossa digestão, a gente tem uma alimentação pobre em nutrientes que prejudica o nosso corpo, ou seja, a gente está imerso em um mundo onde vários fatores alteram a nossa saúde e a gente vai resistindo e vai resistindo. Então, às vezes, antes de você chegar a desenvolver um câncer, você já tinha ali um desequilíbrio hormonal, um cansaço, já tinha algum outro desequilíbrio que já estava mostrando isso. Não chega numa doença grave de uma hora para outra, né? Então, por exemplo,
Antes disso, eu estava ali com uma infecção frequente, que é por exemplo, uma questão da minha imunidade baixa, né? Ou uma rinite, uma sinusite, ou o intestino, por exemplo, o intestino da pessoa já mostrava uma alteração, um empachamento, uma dificuldade de digestão. Então, se essa pessoa tem vários fatores, ela já está naquela fase de sintomas intestinais, de problemas de imunidade, que é uma fase antes de uma doença grave, né? Então, se essa pessoa só tirar os agentes contaminantes, se tomar só uma zeólita, só tirar um agente tóxico, essa pessoa, aos poucos, ela vai começar regredindo desses problemas e o corpo começa a ter energia para melhorar outros, começa a ter energia para recuperar o sistema imunológico, para se defender, o corpo começa a ter energia para regenerar aquele tecido que estava lesionado e ela não conseguia. Então, ou seja, uma fase antes de um paciente com uma doença grave, às vezes só uma terapêutica, só o fato de você desintoxicar o corpo com uma zeólita, a pessoa melhora, tipo, de todo aquele quadro. Agora, quando essa pessoa já está num quadro de uma doença grave, por exemplo, um câncer, não tem como esperar, porque a doença é rápida, a evolução da doença é rápida. E se ela fizer um tratamento, por exemplo, muito leve, talvez não dê tempo dela se recuperar e ela venha perder o paciente. Então, entendeu a correlação que depende? A gente só adoeceu porque é um conjunto de situações que foram somando e o copo encheu e derramou, ok? Só que quando o copo estava lá na metade, o corpo já estava mostrando os sintomas. Entendeu? Então, assim, dependendo da gravidade da doença, é a quantia de terapêuticas que a gente vai fazer, é a intensidade do tratamento. Se a doença ela é rápida e intensa, a terapêutica tem que ser rápida e intensa, senão você vai perder o paciente. Então, a gente sabe, você é terapeuta, né? Você sabe que em um quadro de um paciente grave, sempre tem alguma parte emocional associada, tem um corpo intoxicado, tem um sistema imunológico que falhou, tem parasitas e bichos todo o envolvidos. terreno O biológico do terreno ambiente biológico onde está vive. comprometido. Está comprometido. Então, a gente sabe que para melhorar esse sistema, às vezes com algumas modificações, muda a alimentação e desintoxica, o paciente já consegue equilibrar. Agora, às vezes quando o sistema está muito, muito, muito comprometido, a gente tem que entrar com uma terapêutica mais séria. Então, aquela simulação lá do aquário, né? Se você tem uma água suja, os peixes começaram a adoecer. Ok. Quando você começa a limpar, os peixes começam a se recuperar. Só que se aquele aquário ficou sujo muito tempo, muitos peixes já morreram. E aí você não vai conseguir recuperar aquilo ali, dependendo do estágio, né? Então a gente tem que pensar no estágio. Então, isso é uma coisa muito séria. Independendo dependendo da doença, é o quanto intenso vai ser a terapêutica. Agora, o básico para todas as terapêuticas que acontece, tanto em uma doença não simples, mas tanto em uma indigestão, quanto numa artrite, quanto num câncer, o que se repete em qualquer quadro, é desintoxicar o paciente, porque você não vai achar uma depressão que não tenha ali, por trás dessa depressão, uma deficiência enzima, um intestino alterado, né? Você não vai achar um intestino alterado sem ter por trás desse intestino alterado um problema enzimático. Você não vai ter um problema enzimático sem ter por trás desse problema enzimático que está regendo a digestão um quadro de intoxicação por algum tipo de metal. Então, quando você volta, você vai chegar na base que é alguma intoxicação. Você não vai ter uma artrite, uma artrose, né? Por exemplo, você tem uma degeneração de articulações.
Um dos mecanismos, um dos fatores é o seguinte: você tem uma acidose metabólica. Quando você tem uma acidose metabólica, você tem mais ácido, você está mais ácido. Se você está com acidose, o corpo não pode desequilibrar muito o pH, porque senão você vai morrer. Se você mudar um pouquinho o pH de um aquário, todo o sistema morre. Então, um dos mecanismos de defesa do corpo é depletar, vai o magnésio e depois começa a vir o cálcio das articulações, né? Para equilibrar o pH. Então, você começa a usar a própria reserva de mineral para equilibrar o pH. Então, provavelmente, você vai achar uma acidose metabólica. E o que é uma acidose metabólica? Se você colocar ali na internet produtos que causam acidose, o que você vai ver? Refrigerante, alimentação, condimentos, açúcares, né? Esses alimentos brancas, industrializados, esses são os alimentos que causam essa acidose. E aí, qual é o outro lado? São as frutas, né? A alimentação mais paleolítica, mais natural, aquilo que você que vem da natureza. Então, ou seja, o que eu quis dizer? Independente do quadro do paciente, se é uma queda de cabelo, se é envelhecimento, se é cansaço, se é obesidade, se é depressão, se é artrite, artrose, se é indigestão, se é câncer, doenças autoimunes, sempre você vai voltar e você vai encontrar um quadro de intoxicação. E quando você desintoxica o paciente, normalmente 70% dos pacientes melhoram. Porque o próprio corpo, você tira o agente agressor e o próprio corpo tem condição de se reorganizar. É muito inteligente, né? E se reestruturar. Mesmo que é impressionante a capacidade que tem de se regenerar, né? Aqui uma pessoa falou fibromialgia, com certeza fibromialgia, né? Dentro da fibromialgia, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que normalmente tem uma correlação com herpes. Essa fibromialgia, quando é dentro da integrativa, normalmente se trata aí com alguns hormônios. Uma pessoa com fibromialgia, se for fazer dosar os hormônios dela, essa pessoa aí, com certeza, ela já está com uma deficiência de cortisol, o DEA dessa pessoa já está mais baixo, a pregnenolona está mais baixo. E aí, então tem esse desequilíbrio hormonal, com certeza, na fibromialgia. Então, o que aconteceu? Como que surge ali a questão da fibromialgia? O cortisol é o nosso hormônio de luta, de fuga, de defesa. Então, quando você passa por algum estresse, você tem um pico de cortisol para se movimentar mais rápido e se defender desse estresse. Quando a pessoa fica por um estresse muito tempo, ou então um estresse muito alto, por exemplo, a perda de um ente querido, ou então teve um estresse grande, tipo a perda de alguém, né? Então ela vai ter uma hiperprodução desse cortisol e às vezes essa pessoa foi tão estressante, esse fator é tão emocional, é tão forte para essa pessoa que ela demanda de muito cortisol para conseguir reagir àquela situação e sobreviver. Só que a mesma glândula suprarrenal, que é a glândula que produz o cortisol, que é o hormônio da luta, da fuga, da sobrevivência, é a glândula que produz a pregnenolona, que é um hormônio da nossa memória, que é o hormônio que rege o esfriamento do nosso cérebro, né? Então, esse equilíbrio, que é o hormônio que rege, que é precursor de vários outros hormônios, como o DEA, como a testosterona, que vai ajudar no processo de musculatura, de circulação, de libido, da progesterona, que vai cuidar dos hormônios sexuais da mulher, e do próprio DEA que eu falei. Então, olha só, quando eu demando aqui, essa pessoa está passando por uma situação que ela identifica como um risco de vida, há um desvio desse eixo hormonal. Essa glândula começa a olhar só para a produção do cortisol, e todos esses outros hormônios começam a ficar deficientes. Então, sempre num quadro de fibromialgia que ela falou, você vai encontrar esses hormônios deficientes. E quando chega uma hora que o próprio cortisol cai, que a glândula... Existe ali uma teoria que fala fadiga adrenal, digamos que a glândula cansa.
Mas eu particularmente não acredito na tal que a glândula canse, né? Eu acredito que o sistema está indo para um colapso, que um próprio mecanismo de defesa do sistema, ele desacelere. Então é como se assim, o carro já está com as rodas frouxas e se você acelerar, você vai perder a roda mais rápido. Então o metabolismo como um todo desacelera. Isso. E aí você vai ver que os sintomas desse paciente são baixa adrenalina, então ele começa a ficar mais apático. Baixa progesterona, então essa pessoa começa a ter mais picos de irritabilidade, ficar mais irritada. Baixa o cortisol, então essa pessoa começa a sentir cansaço crônico. Desequilibra o eixo ali da melatonina e do cortisol, então ela não entra em sono profundo à noite. Então a pessoa que tem fibromialgia, com certeza absoluta, ela tem esses sintomas que antecedem a fibromialgia, que é depressão, letargia, cansaço crônico, picos de irritabilidade, hipoglicemia pós-estresse, começam a aparecer alergias que antes não tinham, intolerâncias alimentares, a feijão, a banana, frutas secas, essa pessoa começa a ter falha de memória recente. Então, fibromialgia é uma ponta, por trás disso tem isso. E agora, o que causou isso? Eu falei na questão do estresse, porque o hormônio cortisol é um defensor, né? Que ele defende dos agentes agressores. E eu estou falando um agente agressor, por exemplo, o estresse. Só que esse agente agressor pode ser uma toxina. Entendeu? Então, se essa pessoa está ali, ó, intoxicada, sendo atacada por vários parasitas, enfim, eu vou demandar também de mais cortisol para me defender dessas infecções. E eu também posso vir a ter os mesmos sintomas. Então, nessa questão da fibromialgia, se tem a ver com metal tóxico, pode ser que a causa tenha sido um estresse emocional. Só que se ela já está com fibromialgia, mesmo que a causa tenha sido um processo emocional, essa pessoa, todas as funções orgânicas, metabólicas ficaram comprometidas, inclusive a função hepática. E se essa função hepática ficou comprometida, ela começou a diminuir a capacidade de desintoxicação natural. E aí, com certeza, ela tem um quadro de intoxicação. Agora, se ela tem esse quadro se ela já começou a comprometer ali o sistema hepático, né, diminuir essa capacidade de desintoxicar, se eu desintoxicar, mesmo que a causa não tenha sido essa, eu já tiro a sobrecarga do corpo e o próprio corpo começa a tentar se autoajustar. Entende? Então, na questão da fibromialgia, em qualquer situação se aplica. Acho que uma outra pessoa perguntou do sistema digestório. Mais ainda, né? Porque o sistema digestório, enzimas que fazem a digestão. E essas enzimas que fazem a digestão, quem rege a função enzimática são os minerais. E os metais tóxicos, quando a gente tem contato com esses metais tóxicos, eles competem com esses minerais e entram no receptor ali do mineral. E então, com certeza, você vai ter um problema digestório. Ali a pessoa perguntou, né, se o enema pode ajudar na fibromialgia. Eu já vou ter que entrar um pouquinho mais nos metais tóxicos, mas eu vou responder que era o tema da live, né? Eu vou responder. O enema, provavelmente ela está falando do enema retal de café. Então, o que é esse enema retal de café? Quem divulgou muito e fala muito do enema retal de café é o Dr. Max Gerson, que foi um profissional, né? Ele é americano, que tratou assim, milhares de pessoas oncológicas. Então, o paciente oncológico não tinha o que fazer. Pacientes oncológicos que não tinham um bom prognóstico, certo? E que não tinham um bom prognóstico, que não tinham, fizeram quimioterapia, faziam quimio, faziam rádio, e chega uma hora ali que o profissional, o oncologista, fala, vai para casa. A sobrevida de pacientes oncológicos que melhoram é 2,5%. Então, dos pacientes oncológicos que fazem ou não fazem tratamento, o índice de pessoas que melhoram é 2,5%. Olha isso, é nada, né? Ou seja, a quimioterapia, por essas estatísticas, também ali é paliativa.
Então, chega uma hora que o paciente não está regredindo, fez químio, aumentou ali a sobrevida, mas chega uma hora que para de reagir. Então, quando para de reagir, o paciente, o próprio oncologista fala, vai para casa, ou não tem mais o que fazer, param as quimioterapias. E aí, alguns desses pacientes, a maioria dos pacientes que buscaram o Dr. Max Gerson, que agora já é falecido, e quem assumiu a terapêutica dele é a filha dele, que é Charlotte Gerson, ele fazia uma terapêutica diferente, que é a base da desintoxicação, que é a base de sucos de frutas, né, que auxiliam muito o sistema digestório e a própria desintoxicação, alguns suplementos e o enema retal de café, que era a base do tratamento dele. E esse enema retal de café, segundo as explicações dele, ele chegava a fazer... O meu marido, até hoje, faz 3 vezes ao dia e não tem câncer há 2 anos. Mas a terapêutica dele indica fazer 5 enemas dia. Por quê? Qual que é dia? Câncer é assim, ou você corre ou você vai. Entendeu? Você faz uma terapêutica intensiva mesmo, ou a chance de você... Hoje, né? Talvez daqui a um tempo seja diferente. É parecida também com esse procedimento da Uda Clark, não é? Eles têm uma... É parecido, é um pouco parecido. Existe uma semelhança. Então, o Dr. Max Gerson, o que ele explica do enema retal de café? Então, quando você ferve ali o café orgânico e passa no filtro de pano para não perder a gordura do café, esse café, em primeiro lugar, ele tem um caráter ácido. E esse caráter um pouco mais ácido do café, aqui no cólon, acumula muito muco fúngico. Então, esse muco fúngico gosta ali, modula o pH local e essa acidose do café descola esse muco do intestino, eliminando esse muco fúngico, fator 1. Fator 2, esse café ele é absorvido pela corrente sanguínea, pela hemorroidária, vai até o fígado. E lá no fígado ele tem uma propriedade que ele aumenta 600 vezes a produção da glutationa, que é um antioxidante poderosíssimo, que, digamos que nos defende desses metais tóxicos, desses radicais livres, dos radicais livres causados pelo... pergunta aí, não tem como, causado pelos metais tóxicos. Então, ele limpa o cólon, ele aumenta a produção de 600 vezes da glutationa, e ele também tem esse efeito de quelar metais ali, hepático. Então, ele super desintoxica. Então, o enema retal de café para desintoxicar, ele é fantástico. Hoje, se você vai me perguntar para desintoxicação, que eu digo, número um, seria a zeólita. Por quê? Pela acessibilidade da zeólita e pelas propriedades comprovadas dela. Então, a gente sempre associa zeólita e hidrovitalis. Só que o hidrovitalis é uma tecnologia que as pessoas, quem tem hidrovitalis, principalmente profissionais da área da saúde que atendem pessoas. O hidrovitalis é uma tecnologia que precisamos ter urgente aqui no Espaço Devia essa máquina. Tá? Precisa, eu te explico como que funciona. Fala aí. Então, é assim, quando a gente pensa, eu penso primariamente na zeólita pela acessibilidade. Olha aqui o Vanderlei Silva, o campeão aí, ó, na nossa live. Eu não estou vendo o comentário dele, está comentando? Tem outra pergunta aí, ó, Fernando. Tem vários aqui, e a gente tem alguns minutinhos só. Mas assim, vamos lá. Então, quando a gente pensa desintoxicação, a gente vai pensar primariamente em zeólita. Por quê? Pela acessibilidade. Zeólita, ela tem um custo muito baixo e a ação dela é fantástica, né? E a gente associa ela ao hidrovitalis para acelerar a terapêutica. Então, por exemplo, no uso de uma zeólita, em 25 dias ela tira o chumbo do corpo. Depois, mais... 15 dias já começa a tirar alumínio. E aí lá por último tira o mercúrio. Lá em 3 meses consegue tirar o mercúrio. Em um paciente oncológico, a gente quer acelerar isso, né? Então, a gente sempre vai querer acelerar. Quando a gente trata um paciente, independente de ser depressão ou câncer, né? Ou ansiedade, a gente quer acelerar o tratamento. Então, o profissional
que trata, ele indica a zeólita para o paciente tomar no home care. Essa zeólita ela é um mineral vulcânico, que esse mineral vulcânico vem da lava do vulcão, que quando eclode entra em contato com a água do mar e faz borbulha. Zeólito é pedra que ferve. Esse borbulhar da lava do vulcão forma uma pedra porosa, rica em minerais, né? Porque a água do mar é rica em mineral. E só que a conformidade geométrica dela faz com que ela fique com as gaiolas ricas em íons negativos na membrana dessas gaiolas. E aí ela ela tem a capacidade bioquímica, né, e física de absorver esses metais nessas gaiolas. Então a pessoa toma a zeólita. Então, por exemplo, à noite, a pessoa vai dormir, né? À noite o corpo o corpo absorve os nutrientes que está no intestino, né? E tenta deixar o que é sujo, o que é tóxico, o que não é aproveitável na luz do intestino para virar bolo fecal. O que acontece na prática é que o intestino está uma peneira e está vazando cocô para o sangue, né? Mas ele tenta, e parcialmente Isso, ele tenta, mas parcialmente essas toxinas, elas ficam nas mucosas, na mucosa da boca, do esôfago, do estômago, do intestino delgado, grosso, enfim. Então, quando você toma a zeólita de manhã, ela já vai absorvendo todas essas toxinas que estão nas mucosas, na superfície da mucosa. Então, ela já absorve, ela não é absorvida pelo corpo e já sai pelas fezes. Então, até tem uma propaganda da zeólita que fala assim: dê férias para o seu fígado. Por quê? Porque ela vai absorver e vai poupar o fígado desse desse metal tóxico que ia aí para a corrente sanguínea. Então, quando você, digamos que descansa e tira essa sobrecarga hepática, o próprio tecido hepático começa a recuperar outras funções, né, do organismo. Ok, e ela tem essa capacidade de evitar a intoxicação e também de mobilizar a toxina, atraindo essas toxinas para a luz intestinal. Eu não sei se pessoa com problema renal pode usar zeólita. Então, aqui a pergunta da Flávia. Essa é uma guerreira, essa Flávia. Enfim, ela perguntou se é metabolismo da zeólita nos rins. Não, a zeólita, principalmente a standard, que é uma zeólita maior, mais grossa, ela não é absorvida pelo organismo. Quando você toma ela fica na luz do sistema gastrointestinal e sai pelas fezes. Então, ela vai absorvendo essas toxinas que estão na luz do sistema gastrointestinal e ela não é absorvida no corpo. Então, ela, digamos que vai poupar o organismo. E por essa característica ali da zeólita, dessa carga iônica da zeólita, ela também começa a atrair essas toxinas que estão em outros tecidos, né? Então, digamos que ela vai poupar o fígado e, secundariamente, ela vai poupar o rim. Inclusive, Flávia, tem um estudo científico, você pode pesquisar, tem mais de 22 mil estudos da zeólita, né? Que fizeram rins artificiais com zeólita. Rim artificial com zeólita. Então, esse rim artificial... O que é essa natureza? O que é essa nossa natureza? Ela é inacreditável. Muita coisa entre o céu e a terra que nós precisamos saber. Eu acho que ele já estava, algo divino, assim, já estava premeditando o que a gente ia fazer com a terra. E aí agora, bem nesse momento, vem essa divulgação e todas essas pessoas sabendo de zeólita, né? Então, assim, vocês estragaram, mas eu com meu amor divino, eu vou colocar a zeólita aí para vocês, porque eu amo muito vocês. Então, tipo Jesus, assim, eu né? amo, Olha. Vou dar mais uma chance, deve ter pensado isso, Deus. Nossa, mas... Haja chance, a gente tem algumas minas de zeólita no mundo, né? A melhor zeólita, a zeólita ela já absorve, então existem vários tipos de zeólita, isso é uma pergunta, né? A zeólita ela absorve toxinas pela característica dela, e ela absorve a toxina do próprio solo. Então, tem uma pergunta interessante. Então, o que acontece? Dependendo do local,
da mina, às vezes ela já absorveu toxina e não é que ela vai liberar a toxina para o corpo, porque ela já absorveu engaiolão e não libera. Tem inúmeros estudos disso. Mas ela perde um pouco a capacidade de absorção. E a melhor mina do mundo de zeólita é a de Cuba, que é a zeólita mais pura, com maior capacidade de ionização, de retirada de metais tóxicos, né? Então ela é maravilhosa. Aqui, toda reação na pele é resposta de intoxicação, e é verdade, né? Então, a pele é um órgão de excreção. Então, quando o corpo está saturado, então, tanto que você excreta, né, pelas glândulas exócrinas, suor, saliva, enfim, né, pelas mucosas. Então, a pele é um órgão de absorção e de excreção. Então, a gente, quando usa sabonete, shampoo, a gente está absorvendo pelo nosso órgão de absorção, que é a pele, a gente absorve umidade pela pele, e ela também é um órgão de excreção. Então, quando o nosso sistema está colapsado, quando o nosso sistema estourou, que ele não consegue mais excretar por rim, por fígado, né? Ele está sofrendo, ele começa a usar a pele como um meio de excreção. Então, assim, o suor embaixo do braço fica mais forte, a acne é um sinal também, a pele, né? A perda de viscosidade da pele é um sinal ali que está carregada de metal. Tanto que alguns testes que a gente fez com a zeólita, para comprovar que ela desintoxica, foi feito com ratinhos e foi feito pelo pelo do rato. O rato, tadinho do rato, né? Ele foi contaminado com metais tóxicos e aí pega o pelo do ratinho do rato e vai lá avalia, tem metal tóxico. Você dá a zeólita para o ratinho tomar e avalia pelo pelo do ratinho. E aí o pelo do ratinho já não tem mais metal. Então, um dos meios nossa, é tanta pergunta. Um dos meios de limpar a pele, né, é desintoxicando sistemicamente. Pode falar. Eu tô assim, não sei o que falo agora, porque tem um minuto, tem tanta pergunta aqui, ó, pedindo para Fernanda falar sobre a água Kangen, outra aqui, ó, muitas perguntas aqui, participação ótima. E eu fico aqui pensando, nesse um minuto eu não posso preencher o tempo aqui falando bobagem, mas eu tenho que dizer que nós vamos ter que continuar essa conversa, hein, pessoal? Se a gente pudesse fazer uma enquete agora, eu gostaria de que vocês deixassem aí, saber se a Fernanda pode também, que a gente possa dar continuidade nesse assunto agora em novembro. Eu posso. Se você quiser me chamar mais uns 15, eu tenho um compromisso, mas eu posso fazer mais uns 15 minutinhos, se você me chamar de novo agora, e a gente responde. Me chama aqui mais uns 15 minutinhos, agora, eu tento responder, e aí você, tá bom? Encerra, então tá bom. E eu tá só posto rapidinho essa live e já te chamo. Tá bom. Mais 15 minutinhos. Muito que tu respondesse essa aqui, ó, respondesse essas perguntas. Tá bom. E aí você vê as perguntas ali, eu vou só para responder as perguntas, tá bom? Tá bom, pode encerrar. Deixa eu só ver aqui. Sobre a água alcalina. Encerra antes para não perder a live. Perguntas quando eu vou. Bom, aguardamos. As perguntas podem. Quem quiser fazer pergunta, pergunta de novo. Responder as perguntas. As pessoas já entram. Quem quiser pergunta, entra para perguntar de novo. Tá bom? Isso, acabei de dizer. Tá bom. Beijo, tchau. Até mais, 2 minutinhos. Até mais. Até.